Vamos abrir as Escrituras, as nossas Bíblias, em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Nós vamos compartilhar com os irmãos acerca de uma história muito conhecida, que eu creio até que já devo ter falado com ela aqui em outras oportunidades, versos de 11 a 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 17, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações nesta noite. Tu conheces cada uma destas pessoas que aqui estão, ó Deus, e aquelas que estão nos acompanhando através das mídias. Nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, porque é através dela que o Senhor tem alimentado a nossa fé, é através dela que o Senhor tem endireitado os nossos passos, é através dela que o Senhor tem trazido conforto e ânimo aos nossos corações. O Senhor tem tratado com cada um de nós, usando a Tua palavra pela ação do Teu Espírito Santo. E por isso, nesta noite, clamamos ao Senhor que nos alimente, clamamos ao Senhor que fale conosco, clamamos ao Senhor que esteja trabalhando nos nossos corações, e cada um de nós, ao sair daqui, saia com uma certeza de que o Senhor de fato falou conosco. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Queridos, nós temos aprendido e temos compartilhado com os irmãos que um dos princípios hermenêuticos importantes que nos ajudam exatamente a compreender a palavra de Deus é que todos os textos bíblicos, todos eles têm uma razão de ser e um propósito específico. Compete a cada um de nós, ao lermos a Bíblia, compreendermos qual o propósito de Deus, qual era a vontade de escrever, ao permitir que fosse escrito o que nós temos escrito nas Escrituras. E quando nós lemos um texto, você olha para ele e diz: bem, eu entendi qual o propósito, eu entendi qual é a vontade de Deus aqui. Mas cada texto, ele é enriquecido com minúcias e com detalhes que fazem com que você, ao voltar para ele, ao lê-lo novamente em outras oportunidades, você tenha aquela sensação que você ainda não leu como deveria ter lido o texto. Você olha e diz: eu conheço essa história, eu já li essa história,
Eu já ouvi muitos sermões sobre essa história, quem sabe eu já preguei sobre isso algumas vezes, mas há algo aqui, algo que parece que não estava aí, há algo novo aqui, há algo que tocou profundamente no meu coração. Eu estava meditando nessa palavra, eu estava lendo esse texto, e é um texto que eu já, durante esses 40 anos de ministério pastoral, já preguei algumas vezes. É um texto que fala muito ao meu coração, e ele trata de um momento muito importante na vida de uma mulher, cujo nome nem sequer aparece aqui, de uma mulher que estava vivendo um drama muito grande, uma mulher que estava no momento talvez mais difícil da sua vida. A Bíblia diz que ela morava na cidade de Naim, que ficava próximo de Cafarnaum. Aquela mulher era viúva, não tinha um companheiro, não tinha alguém ao seu lado para ajudá-la, e agora ela perde o seu filho, o seu único filho, aquele que poderia ser o seu amparo no futuro, aquele que estaria ao seu lado para impedir que ela passasse algum tipo de necessidade. Aquele filho morre, e agora não restava uma outra coisa a fazer, senão sepultar aquele filho. E como é difícil para um pai e para uma mãe sepultar o próprio filho. Isso vai na contramão da vida. Os filhos sepultam os pais, os avós, os mais velhos, mas aqui algo que se inverteu. A mulher já tinha sepultado o seu companheiro, aquele que estivera ao seu lado durante boa parte da sua vida, aquele que garantia a ela não só o amor, o carinho, mas a proteção e o companheirismo. Como se isso não bastasse, aquela mulher vive um maior drama da sua história, porque agora a morte visita ao seu lar e leva o seu único filho. E o texto bíblico diz que ela estava saindo da cidade para sepultar o seu filho, e os cemitérios ficavam fora da cidade, e com aquela mulher havia uma multidão, haviam várias pessoas que estavam ao lado dela para lhe prestar solidariedade, para emprestar um ombro amigo, para chorar com ela. Estavam transportando aquele filho no que o texto chama de um esquife, num caixão. Era um caixão aberto, onde se podia ver a pessoa que estava morta. O fato é que Jesus, ele estava vindo de Cafarnaum, e vinha Jesus, diz o texto bíblico, ele vinha acompanhado dos seus discípulos e de numerosa multidão. E bem aqui eu faço um parênteses para chamar a sua atenção para isso, que é algo que você lê e muitas vezes meio que apressadamente não para refletir sobre o que aqui está escrito. O texto vai dizer que Jesus estava acompanhado dos seus discípulos e também de uma numerosa multidão. Por que Lucas, ao narrar esse fato, ele não disse que Jesus estava cercado de muita gente? Por que ele não disse que ele estava cercado de uma numerosa multidão tão somente, e que aqueles discípulos faziam parte da multidão? Aqui, particularmente, eu compreendo, era exatamente para estabelecer uma diferença entre aqueles que amavam, temiam e obedeciam ao Senhor, aqueles que eram chegados ao Senhor, que eram os seus discípulos, os seus seguidores, e uma numerosa multidão.
As multidões que acompanharam Jesus sempre foram muito heterogêneas quanto à sua motivação. Havia no meio daquelas pessoas, por certo, muita gente que queria, de alguma forma, conhecer a Jesus. Outros estavam ali porque esperavam receber da parte dele alguma benesse. Outros estavam ali porque queriam apanhá-lo em alguma falha no seu discurso, naquilo que ele haveria de fazer, apanhá-lo em alguma falha, para denunciá-lo, para contrapô-lo, para refutá-lo, para criticá-lo, para zombá-lo. As multidões eram heterogêneas. Muitos estavam ali por motivos diferentes. Mas entre aquelas pessoas, no meio daquelas pessoas, estavam os discípulos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor distingue para si aqueles que lhe pertencem. Nós não ficamos perdidos no meio de uma multidão muito numerosa de pessoas que habitam esse planeta, que habitam o nosso continente, que habitam o nosso país, que habitam o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. O Senhor conhece pelo nome cada um de nós. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece perfeitamente e Ele tem um tratamento todo especial àqueles que o amam. Ali estavam seus discípulos e a eles o Senhor estava se revelando. A eles o Senhor estava manifestando quem de fato Ele era. Se de um lado Ele era criticado por muitos, por ser um impostor, por outros, ou da parte de outros, está havendo um problema aqui. Alguém vai já corrigir. Ok? Não ouvi mais a minha voz. Outros estavam ali porque realmente estavam impactados, ficaram impactados com aquilo que ouviram falar de Jesus. Jesus estava se revelando. Nós não podemos ler esse texto tão somente como um milagre do Senhor. Não devemos olhar para esse texto tão somente como alguma coisa grandiosa que fora feito na vida de uma pessoa, alguém que estava morto e voltou à vida. Mas precisamos olhar para esse texto e perceber que aqui o Senhor estava utilizando de uma determinada situação para demonstrar a todas aquelas pessoas, tanto aos seus discípulos, como também àquela multidão que o acompanhava, quem de fato ele era. O Emanuel, o Deus conosco, o Messias prometido, o Deus encarnado, ele estava se apresentando a todas aquelas pessoas. O texto vai nos dizer que aquelas duas multidões se encontram. Uma multidão feliz que acompanhava a Jesus e uma multidão triste que acompanhava estava se preparando para um sepultamento. E observem a narrativa. Jesus, ele olha aquela situação, ele percebe tudo aquilo que estava acontecendo, ele se antecipa na jogada. No verso 13, claramente, nós lemos: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Observe que o texto diz que o Senhor não se compadeceu do filho dela que estava morto. O texto diz que Jesus olha para aquela mulher, reflete sobre a situação difícil que ela estava vivendo. O Senhor se compadece dela. O Senhor olha para ela com uma compaixão muito grande e dirige a palavra a ela e diz: não chores, não chores. Verso 14: chegando-se,
tocou o esquife, tocou no caixão onde o corpo jazia, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Observe essa situação, toda aquela multidão olhando e testemunhando aquilo. Talvez muitos pensaram: que ousadia é essa? Esse homem está louco. Eu sei que ele faz prodígios, eu sei que ele realizou milagres, mas agora isso é demais. O menino está morto, o rapaz está morto, não tem mais jeito. Quem poderá vencer a morte? É um inimigo imbatível. Depois dela não tem mais o que fazer, acabou. Mas Jesus olha para aquela cena e fala com aquele que estava morto e diz a ele: levanta-te, levanta-te. Verso 15: sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus traz aquele rapaz da morte para a vida, e agora ele pega e entrega aquele que estivera morto para aquela mãe, que estava angustiada, desesperada, e diz: pronto, está aqui aquilo que você havia perdido. Aqui está o teu filho, toma, ele é teu filho. Ele estava morto, mas agora ele está vivo. Abraça o teu filho, ele é teu. Verso 16, vem algo muito interessante. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E o que vem depois? Deus visitou o seu povo. Exatamente essa expressão que chamou a minha atenção. Neste cenário, neste contexto, neste episódio bíblico, as pessoas que testemunharam aquele grande feito, que viram o que Jesus fizeram, chegaram a uma contundente, séria conclusão: Deus visitou o seu povo. Quando pensamos em Deus, pensamos num ser transcendente, isto é, um ser que está para além do nosso entendimento, que está distante de nós, um ser que transcende, vai além, até mesmo da nossa compreensão. Quando se pensa em Deus, se pensa em um ser assim, que está de longe, olhando tudo o que acontece aqui, mas sem nenhuma interferência, sem nenhuma participação na vida humana. Mas quando se pensa em Deus, à luz das Escrituras, se pensa não somente num ser transcendente, mas também num ser imanente, isto é, naquele que está conosco, daquele que está presente, daquele que nos acompanha todos os dias, naquele que não abre mão de nós em hipótese alguma, naquele que não desiste de nós, mas que está ali ao nosso lado, daquele que se importa com tudo aquilo que acontece na nossa vida. É um Deus que olha para nós e se compadece de nós quando estamos tristes, quando estamos abatidos, quando estamos inseguros, quando estamos com medo. É um Senhor que se aproxima dos seus amados, não os abandona jamais, em momento algum. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele prometeu aos seus discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi a promessa que ele fez aos seus. E durante a sua jornada, o seu ministério terreno, o Senhor revela a sua imanência. Ele mostra que Deus de fato estava presente. Era difícil acreditar nisso.
porque o que prevalecia era essa ideia de um ser sublime, assentado em um alto e sublime trono, um Deus distante. Mas agora Jesus está aí como a legítima expressão do ser de Deus, como Deus encarnado, como aquele que está conosco, presente nas nossas vidas. De fato, chegamos a uma conclusão exatamente igual a que chegou aquela multidão e aquelas pessoas que estavam ali. Deus de fato visitou o seu povo. Eles chegaram a esse entendimento. Não era um simples homem, não era um simples fazedor de milagres, não era alguém com dons especiais apenas, mas ali em carne e osso, 100% homem e 100% Deus, ali estava Deus presente, habitando com eles, entre eles, socorrendo aqueles que precisavam. Era o Deus presente, era exatamente isso que eles precisavam entender, e era isso que Jesus estava querendo ensinar àquela gente, e é isso que Deus quer ensinar a nós também, que o Deus ao qual nós adoramos, diante do qual nós nos prostramos, o Deus que nós estamos cultuando neste momento aqui, é o Deus que está presente conosco aqui, neste lugar. É o Deus que habita no nosso coração, é o Deus que está presente nas nossas vidas, em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que você se sente muitas vezes sozinho, você pode se sentir abandonado por qualquer pessoa, por um parente, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Isso pode acontecer, eles podem se esquecer de você, mas Deus jamais esquecerá dos seus filhos. É um Deus presente na vida do seu povo, e Jesus estava se apresentando ali como um Deus presente. É um Deus, o Deus que de fato visitou o seu povo. Como foi essa visita? O que esse texto apresenta para nós acerca dessa visita de Deus? A partir desse entendimento que eles tiveram, que o Senhor Deus estava ali presente. Deus visitou o seu povo, em primeiro lugar, agindo com compaixão. Lembrem disso. Esse Deus presente é um Deus que age com compaixão. É um Deus compassivo, é um Deus que se compadece dos seus amados. É um Deus que olha para a nossa dor, não com um olhar de indiferença, mas é um Deus que se aproxima de nós. É um Deus que estende as suas mãos para nos transportar quando nós não podemos mais caminhar. E por isso, sabendo de que Deus é assim, de que Ele age com compaixão nas nossas vidas, nós somos convidados a reproduzir o caráter desse Senhor, agir da mesma forma. Muitas vezes nós somos indiferentes ao sofrimento daqueles que estão ao nosso lado, nós somos impacientes, muitas vezes somos vingativos, enquanto Deus é compassivo, enquanto Deus olha com amor, enquanto Deus olha com muito carinho. Foi exatamente o que Jesus fez. Era o Deus presente agindo com compaixão. A cena, irmãos, ela é muito clara, não há nenhuma dúvida. Jesus olha para aquela situação, ele percebe o que estava acontecendo, ele sabia exatamente o que se passava no coração daquela mulher. Viúva, estava agora pronta para sepultar o seu único filho. O sentimento de abandono, de solidão, o desespero que estava invadindo o seu coração, a incerteza do seu futuro, os seus sonhos estavam sendo enterrados ali. Não era só o corpo do filho, ela estava enterrando todos os seus sonhos,
todos os seus projetos de vida, tudo aquilo que ela pensava para o futuro, ela estava jogando dentro daquele caixão, junto com o corpo do seu filho. Jesus olhou para isso, e o olhar dele, para alguém que nem o conhecia, mas foi um olhar de misericórdia. Ele olha para aquela cena e ele se compadece daquela mulher. Isso é muito forte, irmãos. Isso é confortador, porque agora, sabendo disso, você precisa entender que você não está sozinho no mundo. Deus te contempla no teu sofrimento. O Senhor sabe exatamente o que vai no teu coração. O Senhor sabe exatamente o que tem roubado o teu sono, o que tem te preocupado. O Senhor conhece os teus temores, a tua insegurança, as dúvidas que você traz consigo, a preocupação que você carrega, que tem dilacerado o teu coração, tem trazido muitas vezes tristeza a você. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Nós nos congregamos, nós nos reunimos para adorar a Deus, e ninguém traz na sua testa o nome do problema que você está enfrentando. A gente olha as pessoas e a ideia que a gente tem é que está todo mundo muito bem. A gente cumprimenta e diz: tudo bem, meu irmão? Tudo bom, pastor? E eu também digo: está tudo bem. Muitas vezes você está vivendo um drama tão grande, aquele mês não está sendo fácil, você está vivendo um período difícil da tua vida, talvez o período mais turbulento de toda a tua história. E o pior de tudo é quando você, diante desse quadro, você chega a pensar que Deus se esqueceu de você. Onde está Deus? Cadê o Senhor? Aqui a palavra está dizendo, de forma tão clara, que Jesus olhou para aquela cena, vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Ele se compadece e diz a ela: não chores. Ele percebe, mas não fica indiferente, apenas olhando. Ele se aproxima. De quantas pessoas nós temos nos aproximado? De quantas pessoas a quantas pessoas nós temos estendido a mão? Será que temos verdadeiramente manifestado o caráter do nosso Redentor, do nosso Senhor, nas nossas vidas? O Senhor, Deus, visitou o seu povo, agindo em primeiro lugar com compaixão. Mas não somente isso, nós vamos ver que, além de agir com compaixão, Ele manifestou também ali o seu poder e a sua autoridade. Ali Ele manifesta a sua autoridade e o seu poder como Deus que Ele era. Somente Ele poderia dizer o que Ele na verdade disse. Somente Ele poderia fazer o que na verdade Ele fez. Ele olha para aquele corpo inerte, Ele olha para dentro daquele caixão e vê o que todo mundo está vendo, mas havia nele o poder suficiente, a autoridade suficiente, tanto para dizer para aquela mulher: não chores, antes mesmo de o milagre ser feito, antes mesmo de o Senhor devolver o filho a ela, Ele estava querendo corrigir o seu estado de ânimo e diz a ela: não chores. Muitas vezes o Senhor age assim na nossa vida. O problema que estamos passando é tão grande, e o Senhor olha para nós e diz: eu sei do teu problema, eu sei que é grande o teu problema, mas Deus diz uma coisa para você: não chore. Isso me faz lembrar daquele caso dos discípulos no barco, no mar da Galileia. Eram homens experientes, eram pescadores,
E eles estavam no mar da Galileia. E eis que de repente um vento muito forte moveu aquelas águas, fazendo-se levantar ondas bravias muito grandes, e aquela pequena embarcação estava sendo jogada de um lado para outro. E eles se desesperam, eles se angustiam, apesar da experiência que tinham. E o texto vai mostrar para nós que antes mesmo que o Senhor venha a repreender o mar, ele repreendeu aquilo que estava, a tempestade que estava no coração dos homens. Ele diz: por que sois tímidos assim, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Porque vocês estão com medo. Então vejam, antes mesmo de repreender o mar que estava ameaçando aquela embarcação, o Senhor Jesus vai repreender a tempestade que estava dentro do coração deles. É o que Jesus faz aqui. Ele poderia primeiramente ter curado aquele menino, depois de ter curado, pegado aquele menino, dito: pronto, não chores mais, está aqui o teu filho. Vejam que a ordem é outra. Vejam que ele olha para aquela mulher entristecida, abatida, desesperada, e diz: não chores mais. Porque é a presença de Jesus das nossas vidas, independentemente se a bênção que nós desejamos, se a situação que nós desejamos ver resolvida, a bênção, a presença de Deus nas nossas vidas é que causa em nós a maior alegria. Então o Senhor muitas vezes está repreendendo primeiramente a tempestade dentro do teu coração, antes de repreender o mar lá fora. O Senhor está dizendo para você: não chores, antes de entregar a bênção nas tuas mãos. Moisés estava numa situação difícil, Faraó com seu exército atrás dele. Ele olha para trás e vê aquele exército inumerável vindo na direção deles, e o que ele tinha pela frente era um mar vermelho. E ele ora ao Senhor, e o Senhor diz: por que clamas a mim? Mande o povo que marche. E vejam a cena: o Senhor não abriu primeiro o mar vermelho, abriu para depois dizer: olha, Moisés, o mar está aberto, diz o povo para ir. O povo começou a marchar quando o mar ainda estava fechado. Sabe o que significa dizer, meu irmão? Independentemente da bênção ter chegado ou não na tua vida, comece a caminhar com esperança no teu coração, por saber que o teu Senhor não te abandona. Ele está contigo, está ao teu lado. E foi isso que aconteceu aqui. O Senhor manifesta o seu poder. Lá em Mateus 28, no verso 18, nós lemos que toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Senhor. Ele mesmo diz: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Então somente ele podia dizer àquele que estava morto: levanta-te, levanta-te. Com isso, o Senhor estava manifestando àquela multidão não somente o seu caráter compassivo, a sua compaixão, o seu grande amor para com as pessoas, a maneira com que ele lida com o ser humano, com as pessoas, mas ele estava manifestando o seu extraordinário poder, o seu poder grandioso, o poder que ele tinha de poder fazer o que ninguém poderia fazer. Ele estava ali revelando isso. Mas finalmente a gente vai ver nessa passagem que Deus de fato, e aquelas multidões estavam certas, de fato Deus estava ali visitando o seu povo, visitando em primeiro lugar, agindo com compaixão, visitando, manifestando o seu poder, mas em terceiro e último lugar, devolvendo àquela mulher a esperança que ela já havia perdido. Ele estava agindo de forma tão graciosa, não somente trazendo aquele menino que estava morto à vida, porque o milagre, irmãos, aconteceu não simplesmente na vida daquele garoto que estava morto,
Mas o milagre foi feito na vida daquela mulher que já não tinha mais esperança. E agora ela pode sorrir novamente, ela poderia pensar novamente no futuro, não no futuro desastroso, mas tendo seu filho ao seu lado. Quando nós vamos lá para Efésios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, Ele, o Senhor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Estávamos soterrados pelo peso do pecado, mas Ele removeu esse peso. Ele pagou o nosso escrito de dívida. Ele anulou a sentença de morte sobre nós. Ele perdoou os nossos pecados. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13, o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos de Colossos, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pelos pecados que cometeram, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, Ele vos deu vida. Estávamos mortos e Ele nos deu vida, assim como Ele deu vida àquele rapaz que estava morto, assim como Ele encheu o coração daquela mulher de esperança, Ele devolve a ela o filho, Ele renova a sua esperança. O Senhor fez isso com cada um de nós. Estávamos mortos, estávamos perdidos, mas Ele olhou para nós e disse: levanta-te, coloca-te de pé. Encheu o nosso coração de esperança. Agora nós olhamos para a vida com um olhar completamente diferente. Não tem por que andar desesperados, porque a nossa causa, a nossa vida está nas mãos do Senhor. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu não sei exatamente o que tem perturbado o teu coração. Eu não sei exatamente o que tem roubado a tua paz. Eu não sei exatamente o que tem causado tristeza a você. Eu não sei exatamente o que tem passado na tua alma, no teu coração. Mas uma coisa eu quero que você saiba: esse Deus que está conosco é um Deus que nos visita com compaixão, com graça e misericórdia. É um Deus que não te deixa sozinho. Ele olha para você e antes mesmo que você abra a boca para dizer alguma coisa, Ele se antecipa para falar com você. Ele se compadece de cada um de nós. Ele manifesta o seu poder sobre nós, trazendo paz ao nosso coração e nos ajudando nas lutas diárias da nossa vida, renovando as nossas forças e fazendo o que Ele fez com aquela mulher. Trouxe o seu filho de volta e o colocou nos seus braços e disse: toma, aqui está o teu filho. As tuas esperanças estão sendo renovadas. A minha oração é que a tua vida seja renovada, que as tuas esperanças sejam renovadas, que o teu sofrimento se transforme em canto de louvor. Mas enquanto a bênção de Deus não chegar na tua vida, não se desespere. Creia nesse Senhor que disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e a vida da tua família, porque o Senhor Deus nos visitou com graça e misericórdia. Amém.